canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime. Mais uma vez, o anime que retorna aqui pro canal é Oka-san Online, que por sinal teve um episódio bem interessante e eu gostei, apesar de não ser tão engraçado e puxar mais pra drama. E isso não é um problema não, só tô dizendo que não tá tão engraçado. Mas antes de comentar sobre esse episódio, peça aquele like pra você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. A gente sabe muito bem que no episódio anterior a gente tava vendo aí, no caso, tanto a Mamako aí ajudar a Rise a entender um pouco como é que é o relacionamento, que ela teria que voltar até as pazes com a sua mãe e até mesmo encorajá-la. Onde até a gente vê que ela se acorda ali que tinha dormido no colo da Mamako e se preparam para ir para a aventura e tentar derrotar a sua mãe, ou pelo menos se reconciliarem. E o que acontece é que eles vão indo até o local onde até mesmo haja a Shirase novamente morta ali. Como sempre, bem engraçado, eu gosto bastante da Shirase. Por sinal, eles tentam reviver ela e ela ainda tá morta porque tá com um graveto fiado nela. Aí depois revivem de novo. E ela até faz uma zoeira que eu gostei bastante, que é com aquele negócio de grandiosidade nas falas. Tá ligado que quando você vai falar com algum NPC, ele começa a falar com uma voz bem grandiosa, dizendo naquele momento, não sei o que. Aquelas coisas bem épicas para te empolgar com a lore do jogo, com a história do jogo. Justamente ela faz isso. E em certos momentos ela começa a falar eu, Shirase, bem alto. Isso foi muito engraçado. Eu gostei pra caramba dela zoando esse clichê aí que geralmente tem em jogos. E o que acontece é que a gente vai vendo aí que ela vai explicando um pouco como tá a situação da mãe da Rise, onde a gente mesmo até vê que a mãe da Rise tá sendo temida por todo mundo, porque realmente ela virou uma louca, ela enlouqueceu, ela simplesmente não tava nem aí pra filha. E o que acontece é que a própria Shirase, ela usa aí um tipo de código pra poder, no caso, chamar ela, ou pelo menos dar um ban nela no local que ela tava e retornar ela pro local onde ela teria passado, onde ela teria ferrado a Shirase. Mas até mesmo é explicado que de fato a mãe da Rise ela tinha usado, no caso, um cheat, velho, no caso uma trapaça do jogo, ou seja, ela hackeou lá, usou uma ferramenta que bugava o jogo e por isso que ela estava apelando tanto no jogo. Onde até mesmo é falado que ela poderia receber uma multa milionária por conta disso. E aí a luta inicia, porque não dá pra falar com ela, ela simplesmente quer tocar o terror, quer bater em todo mundo, quer destruir tudo, porque pra ela o que importa é o jogo, ela não tá nem aí pra filha e até mesmo a filosofia de vida dela mudou. Ela só pensa que as filhas são um problema, ter um filho dá trabalho demais e é inútil, porque simplesmente tira a liberdade dela. E a gente vê que nem a Mamako consegue fazer alguma coisa para botar algo na cabeça dela. Onde até mesmo a gente vê que ela solta vários poderes e os poderes dela são bem apelão mesmo, tendo em vista que ela é uma maga. Mas a filha não fica muito para trás não, ela joga os poderes lá e até mesmo a filha chega a impedir os poderes dela. Então, no caso, a Rise, ela realmente é bem forte. Ela só não é tão forte porque a piada sempre faz com que ela fique nerfada em toda a história, em toda a aventura. No fim das contas, o que a gente bem vê é que ela cria um item lá que fica, no caso, indestrutível, onde prende a Mamako dentro desse item e depois ativa uma ferramenta, né, no caso a caixa ali de cheat dela, né, para botar no caso ali as trapaças, e aí fica Total Rise com o protagonista ali indefeso, sem ter o que fazer. Ela mesma ataca a própria filha, toca o terror, onde até mesmo a gente vê que o protagonista começa a tentar dando lição de moral na mina, velho. Ele começa a dizer, não faça isso com sua filha, ela ainda é sua filha, você tem que gostar dela, por mais que ela seja egoísta, não faça isso. E ele começa até mesmo a se colocar na roda ali, dizendo que ele é egoísta, ele fala algumas coisas sem querer, mas é tudo sem querer, ele ainda ama a mãe dele, e ele começa a falar tantas coisas boas que a mãe dele se empolga e consegue realmente quebrar a barreira que a inimiga estava fazendo. E eu vou dizer uma coisa a você, velho, eu quase que achei que não ia ter um final feliz, que no fato a mãe da Rise ia assim não fazer amizade com ela, porque pelas coisas que ela estava falando, pelo ódio que ela tinha da garota, eu não vi realmente como ter uma saída para isso. E o que acontece é que a gente vê mais ação porque a mãe do protagonista, a Mamako, ela chega, volta a lutar com ela e caramba, velho, ela só consegue vencer só por causa de uma pessoa. A pessoa mais habilidosa do jogo, a pessoa que é o mito do jogo, a Porta. Porque a Porta ela quase não faz nada, mas quando ela aparece é só pra mitar. E o que ela faz é simplesmente dar pro protagonista uma granada ali, uma poçãozinha que faz selamento. E a mesma fraqueza da própria filha da personagem, no caso da inimiga ali que tava lutando. Quer usar no selamento dela, ela fica fraca, pode não ser atingida por qualquer um. E aí o que acontece? Ela vai tentar fugir, velho, pra não perder, ela começa a voar. E aí é onde o protagonista finalmente tem uma atuação grandiosa, podemos dizer assim. Tendo em vista que tudo que ele vai fazer não adianta, porque ele é fraco demais, a mãe dele é sempre que rouba a cena, sempre que destrói tudo. Mas dessa vez ele conseguiu destruir um personagem aí que é overpower.
Noah, que era outra mamãe, né? E aí ele tora as asas dela, ela cai no chão lá, e quando ela tá caindo, aí é onde a Rise entra no negócio e pega ela e começa a pedir desculpa, pedir perdão realmente, chorando bem desesperada. O interessante é que a mamãe tentou tanto fazer ela mudar de ideia, falar tanta coisa boa pra ela, até mesmo uma pessoa adulta falando pra uma pessoa adulta, e isso não fez com que ela quebrasse o coração, somente quando viu a filha chorando. Agora eu vou dizer uma coisa a você, rapaz, eu achei que esse roteiro nessa parte aí foi bem forçado. Apesar que não deveria estar criticando aqui, porque essa obra ela é bem paródia mesmo, ela é bem doideira, aí você tem que aceitar tudo que ela está fazendo, você tem que realmente só aceitar o que está vindo, você não pode pensar muito. Mas o que acontece é que a gente vê que do nada ela já muda de opinião, começa a chorar, vê que a filha está ali chorando, né? Que a filha quer pedir perdão e aí elas se reconciliam. Onde até mesmo a própria mãe volta ao normal, né? A aparência normal, e aí começa a briga do meu irmão, a personalidade das duas é a pior possível, velho. Parece gato e rato, velho, um batendo do outro, briga da bexiga, onde até mesmo os próprios personagens começam a conversar ali. No caso a gente vê a Mamako e o Masato, eles batendo palma, né? Porque estão felizes e tal. E a mais linda e fofinha de toda a porta ali batendo palma também, dizendo que ela teria ajudado e tal. Curti pra caramba. E no fim a gente vê uma explicação importante. Muita gente tava perguntando aí por que o protagonista já não foi liberado. Ele já tem uma relação boa com a mãe, não sei o que. E aí é que eu entendi. Eles falam que de fato a Rise, por exemplo, ela não foi pra casa. Ela se reatou com a mãe, ela não está mais brigada com ela, apesar de ela ter aquela reação bem complicada. Mas mesmo assim, ela decidiu ficar jogando enquanto sua mãe deslogou. Então é como se no caso, se real, o filho e a mãe tá realmente mais unidos. Aí teria, no caso, uma pergunta, que é o que acontece com o protagonista, se, no caso, ele se reaproximaria de sua mãe caso ele jogasse com ela, tivesse uma aventura com ela. E a resposta dele, que é bem interessante, é que talvez isso aconteça. Ele nunca diz que sim, porque para ele jogar com a mãe é um atrapalho, por mais que ele esteja junto com ela, por mais que ele se divirta com ela, eles estão passando momentos bons, está bem divertido, mas ainda assim não é da forma que ele queria. Ele quer estar sozinho, ele quer ser o líder, ele quer ser o herói, ele quer se divertir da maneira dele. E a mãe atrapalha isso. Então, quando chegar um momento que ele vê que realmente com a mãe dele é melhor do que sozinho, com certeza as perguntas vai voltar novamente, e aí sim ele vai poder decidir se ele desloga, se ele não desloga, se a mãe dele vai sair ou não. Eles vão decidir na hora, não é algo obrigatório você ser expulso do jogo. E isso ficou muito bem claro e foi bom. São poucos animes que explicam cada coisinha pra você ficar rapado de tudo. Apesar desse anime ser bem basicão, ser uma paródia, é zoeiro pra caramba, é todo cagado, tem um bocado de loucura, ele é bom, velho, ele te diverte bastante, é um bom passatempo. E agora eu pergunto a você, você curtiu esse episódio? Você acha que deveria realmente a mãe dela mudar de opinião do nada assim? Eu fiquei meio incomodado. Você acha que foi bom ou preferia que ela continuasse do mal e simplesmente ela não tivesse como voltar e no caso, sei lá, a Rise tivesse que ser adotada pela outra mãe? Eu acharia mais interessante isso, seria um plot bem mais legal. Me dá tua ideia aí nos comentários que eu quero saber. E é isso aí, galera, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui!